Alô, galera! Estou aqui para mais uma aula, né, de biologia, na vertente anatomia. Tem uma aula que deu mais ou menos uma base para essa aula aqui. Foi uma coisa bem mobral mesmo, como a gente fala, né? Eu fazendo um esboço de uma cabeça, um crânio, né? E aí eu apareci depois só para tornar mais lúdico com essa peça aqui, né? Tentando imitar aquele personagem lá do desenho do He-Man. Bom, essa peça aqui, ela não é uma peça original, não é uma peça cadavélica. Ela é uma prótese, a gente está aí na era da... A grande novidade da ciência são as impressoras em 3D, né? As impressoras em 3D, elas servem não somente para fazer objetos de estudo como esse aqui, né? Esse aqui ainda não é um fruto de impressora 3D, isso foi um trabalho artesanal, né? Comprei isso aí em 2014, ainda não tinha essa tecnologia, ainda não estava tão disseminada de impressora 3D. Então ela tinha até o selinho da loja aqui, que era importante, né? Tinha um código de barra, tudo, porque de vez em quando eu levava para aulas, ia na minha mochila, ia na minha bagagem. Se eu fosse parado pela polícia no meio do caminho, os policiais não iam levar um susto com isso no meio das minhas coisas, né? Eu não sou nenhum criminoso, né? Então ela tinha um selinho aqui. Mas examinando ela, pegando ela, dá para perceber que ela não é uma peça cadavélica. Por exemplo, a mandíbula aqui, essa parte aqui que seria articulada em uma peça cadavélica, né? Aqui é a mandíbula e aqui é a parte superior. Então isso aqui é fixo, né? Aqui também, olha, seria... A gente veria o palato duro lá dentro, parte óssea, o céu da boca, né? Tá? Então, se você pegar mesmo, mais a primeira impressão é assustadora, né? Ver isso aqui na bagagem de alguém. Até porque, principalmente os ossos da face, são muito bem feitos, são muito bem reproduzidos. E aí a gente vai usar essa peça que não é uma peça cadavélica, né, que é uma prótese, para falar um pouco de anatomia. Uma outra ferramenta que eu tenho aqui, que é minha mesmo, de vez em quando vocês veem esse cenário com a estante, né, não está dando para ver tanta estante agora, porque eu tentei fazer um meio termo, com a parte das artes lá atrás e a parte da ciência e dos livros aqui do outro lado. Então não dá para ver o total dos dois cenários, só em parte. E aí eu tenho também esse atlas de anatomia aqui também, que eu vou tentar aí reposicionar a câmera para poder a gente ter uma abordagem aí, tipo uma aula no quadro ou em sala de aula. Nesse primeiro momento, a gente vai falar dos ossos da cabeça, né? A cabeça de um adulto, a cabeça de uma criança tem tem muito mais ossos do que a de um adulto. Por quê? Porque há a fusão de alguns dos ossos. No desenvolvimento fetal, todos esses ossos da face aqui, eles são divididos ao meio. Tá? O feto, né, o embrião, quando ele está evoluindo, se convertendo em feto, esses ossos aqui eles vão se fundindo. Mas existem algumas falhas no desenvolvimento fetal que acontece, por exemplo, da criança nascer com uma fenda no palato. Essa parte aqui, a fenda não se fecha muito bem. Isso se deve principalmente à carência de ácido fólico, folato. Esse folato ele deve ser reposto na gestação? Sim, mas ele principalmente o folato ele deve estar ok até mesmo algumas semanas antes da gestação e nas primeiras 2 semanas da gestação. É a principal etapa que o folato no organismo da mamãe ele tem que estar ok, tá?
Então, o folato também é conhecido como ácido fólico e como vitamina B9. Ela age também em interações com a B12, que são vitaminas hidrossolúveis. E aí a gente também tem que dizer que na criança, essa parte aqui, vocês estão vendo aqui, ó, essas rachaduras, na verdade, são chamadas de suturas. São as suturas da caixa craniana. A caixa craniana do ser humano, proporcionalmente ao corpo, é a maior que tem no reino animal. Tá? Estou falando de proporção. Quando a gente nasce, principalmente, isso é muito evidente. Cabeça muito grande, o corpo muito pequenininho. Somos quase ETs. Daquele filme lá do Spielberg, que acendia o dedinho da criatura. ET, casa, praticamente é aquilo ali. A cabeça muito grande, o corpo muito pequenininho. Então, essas suturas aqui, elas separam as regiões do crânio, né? E essa sutura, no adulto, ela vai pegar toda essa parte do topo da cabeça, no que na criança seria a moleira, né? E vai formar uma peça inteiriça que no adulto, que é chamada de frontal. Não é a testa, é o frontal, o osso frontal, tá? Na criança, o frontal ele também tem uma sutura mediastina aqui. Quando a criança vai crescendo, quando, né, vai calcificando toda uma parte cartilaginosa entre esses ossos, nessas suturas, isso vai se unindo, vai se fundindo, na criança se funde por completo aqui o osso frontal. E vai diminuindo a quantidade de ossos na cabeça. Tá? Ainda na caixa craniana, a gente tem aqui os ossos parentais, que são esses laterais, parentais de parede, lateral. Né? Esses aqui, ó, tem essa sutura bem ao meio, aqui, né? Que ela se inicia aqui no mediastino do frontal e vai até aqui atrás. Aqui tem outras suturas no crânio, aqui na parte da nuca, que elas demarcam a região do osso occipital. É esse aqui. O osso occipital é o osso da nuca. Tá? E a gente tem suturas também laterais aqui, atrás dos olhos. Essas suturas aqui, atrás dos olhos, não é? As pessoas chamam de fonte, né? Outras chamam de têmpora. Têmpora é o termo mais adequado, porque essa daqui é a sutura do osso temporal, que fica atrás dos olhos. Toda essa parte aqui se acumula gorduras. A gente tem muitas gorduras e nervos acumulados aqui. Pessoas que têm problemas no fígado e têm dores atrás dos olhos, é um sinal de que o fígado não está legal. Tá? Por isso muita gente diz, não é dor de cabeça, é dor na cabeça. A cabeça está sentindo dor de um problema que está abaixo da cabeça, no corpo. Tá? E acumula muita gordura aqui. Pessoas que têm doenças crônicas como o AIDS, essa gordura ela se dissolve muito, há muita perda dessa gordura e fica, pelo menos até a década de 90, né, ficava com uma aparência muito cadavélica. A pessoa que tinha HIV e evoluía para SIDA, o AIDS. Nessa prótese aqui, eu achei muito interessante quando eu comprei ela, porque ela tem propositalmente um defeito anatômico, que aqui na fossa nasal, né, que é essa cavidade aqui, tem essa parte mediastina, que é o septo. O septo nasal está com um defeitinho aqui. Muita gente tem esse defeito no septo nasal. E o septo pode ser consertado cirurgicamente. Faz o corte aqui do nariz, né? Daqui para cá é cartilagem, tem uma parte aqui que é só tecido mole.
tira ele, afasta ele de ladinho aqui, pega uma ponteira e um martelinho e vai batendo no septo aqui até centralizar ele. Essa pessoa ela vai respirar melhor depois da cirurgia, tá? E outras coisas que são muito interessantes aqui são esses furos aqui abaixo da órbita e do orbital, que é onde ficam os olhos, o globo ocular. Esses furinhos aqui, gente, são os forames. Toda vez que você vir forame, significa que é um orifício onde são presos os tendões. Os tendões são presos aqui, tendões faciais, né? Tem um tendão aqui que é o tem um tendão aqui que ele liga esse forame a esse outro forame aqui no queixo, tá? São dois forames, eles são ligados por um tendão. O trigêmeo, ele liga a esse e ainda faz uma outra terceira ligação aqui perto do ouvido. Tem muita gente que tem dores de ouvido, escuta um estalar no ouvido e não sabe bem o que é, ou um zumbido no ouvido. Pode ser o tendão trigêmeo, que está com algum problema, alguma distensão, apresentar alguma disfunção. Tá? O trigêmeo ele pega aqui no forame, nesse outro forame aqui na mandíbula, e um outro que ficaria lateral aqui. A parte lateral dessa prótese não é muito didática, eles capricharam bastante na face e aqui em cima na caixa craniana. Na parte lateral não tem muito, pecaram um pouquinho aqui. Tá? Aqui tem o ouvido interno mais ou menos subentendido aqui. E essa vértebra, vocês devem estar se perguntando, essa vértebra da cervical, né? Essa vértebra aqui é o Atlas, é a primeira vértebra. Ainda não é nenhuma das C1, C2, C3, C4, as vértebras da cervical. Ela é o Atlas. Se essa vértebra aqui fraturar e tiver uma fratura espinhal aqui, essa pessoa vai a óbito. Tá? Não tem nem como ficar tetraplégica. É uma vértebra muito importante, porque está muito perto do encéfalo. Mais uma coisa, né? Todas essas regiões aqui, separadas por suturas na caixa craniana, é porque a gente não tem aqui uma prótese de um encéfalo, né? O encéfalo também ele se divide, ele tem a parte do lóbulo frontal, os lóbulos parentais e o lóbulo occipital. Ele ainda tem um cerebelo aqui, né? O cerebelo ele cresce de acordo com o desenvolvimento da criança. O crescimento e a ramificação dos neurônios, eles continuam depois de a criança ter nascido. E se ramificam bem mais e a interação deles é bem mais. E a do cerebelo, que é uma região muito menor em relação ao lóbulo cerebral, ela é muito mais importante para a cognição, para a comunicação, para o raciocínio, do que as regiões lobulares do cérebro. Tá? Quando a gente fala cérebro, a gente inclui, né, a parte central, a parte que fica dentro da caixa craniana do sistema nervoso central. O encéfalo é tudo é dentro. Céfalo, tudo que fica aqui dentro da caixa craniana, envolvendo aí a glândula hipófise, outras peças que não pertencem somente ao sistema nervoso central. Tá? Encéfalo é tudo que fica dentro da caixa craniana. Cérebro, ele é exclusivo do sistema nervoso central. E o cerebelo, né, ele não faz parte do cérebro, ele faz parte do encéfalo, porque fica aqui dentro. Tá? E aí a gente tem, graças a nós andarmos bípedes, né, e eretos, o desenvolvimento desse cerebelo, que fica mais ou menos por aqui, próximo do occipital. Então o desenvolvimento dele
é muito importante para a nossa fala, para a nossa cognição, para a nossa comunicação, né? E o cerebelo é do tamanho mais ou menos de um caroço de um abacate, enquanto que a parte lobular do cérebro praticamente que preenche quase que tudo isso aqui. Aqui a gente não pode mostrar com essa prótese, mas se a gente pudesse cortar essa calota craniana, a gente iria ver as partes do osso, né? Tem a dura mater e tem a pia mater. No Atlas talvez dê para eu mostrar melhor para vocês. Mas vamos explorar bem aqui a nossa prótese, tá? Já falei das fossas nasais, do septo nasal, né? Falei dos forames e falei do tendão que pega nesses forames. O mais importante é o trigêmeo, que às vezes dá um zumbido, um estalado no ouvido, porque um dos terminais do trigêmeo fica próximo ao ouvido interno, tá? E aí tem aqui as órbitas e os orbitais, onde fica o globo ocular. Nós, seres humanos, nós somos tão especiais na cadeia evolutiva, na natureza, que nós temos aqui dentro dos nossos, próximo aos nosso globo ocular, tem uma cavidade aqui que é chamada de lacrimal. Aqui fica a glândula lacrimal. É por causa dela que a gente chora. Os outros animais, a maioria deles não choram. Eu desconheço algum animal que tenha glândula lacrimal e que chore como o ser humano chora. O ser humano chora por causa de dor física, e isso acontece muito na infância, né? Mas na vida adulta a gente chora por dores emocionais, dores sentimentais. Existem muito mais fatores para que o ser humano chore. E deixa eu ver aqui. Aqui seria o ouvido interno, não é muito bom, não achei muito bom nessa prótese. Essa parte aqui, eles pecaram um pouco. Como eu disse, isso aqui não foi feito pela nova tecnologia das impressoras em 3D, né? É um trabalho mais artesanal, mas ficou muito bom. Inclusive, olha, eles tentaram reproduzir, né? Colando areia, colando terra aqui. Claro que era uma terra limpa, uma terra tratada, né? Para parecer mesmo que era de um cadáver. E aí a gente vai para a dentição. A dentição a gente já começa a falar de um outro sistema, que é o sistema digestório. O sistema digestório, você tem que analisar os dentes, porque tem esses quatro da frente aqui, são os incisivos. E nessa prótese, ele já mostra aqui que não tem um dente pontudo. Que nenhum dos vídeos aí que eu falei de um bicho, que é um cachorro do mato, né? O Torsius tolls, ele tinha um dente pontudo aqui. E nós, apesar de não sermos caninos, na nossa subespécie também algumas pessoas têm. Mas nesse aqui já não tem. Alguns dos nossos já não têm o dente pontudo, o canino. Tá? E aí são os incisivos na frente. Você tem os pré-molares aqui e os molares aqui. O último aqui é o siso. O siso é aquele dente que cresce depois que a pessoa completa a idade adulta, né? Lá entre os 16, 17, 18, 19, 20, até 21 anos ele cresce. E às vezes demora muito para crescer, incomoda muito. Aí se deve também à explosão hormonal, né? E o que deixa o adolescente muito nervoso, aquela coisa de adolescente ter aquelas crises, se deve a isso também. Assim como o nenenzinho ele tem crise quando a primeira dentição está nascendo, né? Essa daqui já é a dentição definitiva, já é a dentição de um adulto. E o que eu devo falar mais disso aqui? Aqui, olha, não sei se você já ouviu dizer, né? Aqui, esses ossos aqui, que são amassando o rosto, que aquela atriz bonitona lá, Juliana Paz, ela tem muito protuberante isso aqui. Amassando o rosto é o osso zigomático, tá? Nas pessoas indígenas isso é mais protuberante, né? Indígenas e de ascendência afro. Nos europeus nem tanto, não é tão protuberante o zigomático.
E aqui, olha só, quando você afunda o dedo aqui, se a ponta do seu dedo for lá para o fundo e a tua unha chegar a bater aqui, muito possivelmente esse rosto pertenceu a um ser humano do sexo masculino. Por quê? Porque o osso frontal, devido à testosterona, de, depois da adolescência, ele fica um pouco mais protuberante do que o da mulher. O da mulher continua meio infantilizado, enquanto o do homem ele vem um pouco mais para frente. Geralmente quando o dedo afunda aqui, né, é, é a ossada de um homem. Quando não afunda, nesse caso aqui, olha, não tem um afundamento tanto aqui entre os olhos. Pode ser de uma mulher, tá? Só levando em consideração que isso aqui é uma prótese. Não está tão bem feito assim. Bom, galera, então a gente estava estudando aí os ossos da cabeça. Eu resolvi abrir o Atlas, né? Vou ver se cabe no mesmo vídeo aí. Ossos da cabeça. Aquela cabeça que eu mostrei para vocês estava inteiriça, né? Era uma prótese. Tô sempre lembrando que é uma prótese, não sei porquê. Acho que é receio dessa caça às bruxas que está no nosso país aí, né? Tem um pessoal anti-ciência aí dizendo que a Terra é plana. Tem um pessoal aí disseminando fake news. Isso tudo pra gente que estuda. A gente lembra um pouquinho da século XIII, século XIV, lá, a Idade das Trevas, né? Da Santa Inquisição. Que eles eram contra a ciência e totalmente a favor da religião dominante da época. Então, se eu vivesse no século XIII, certamente me vissem com uma prótese de um crânio e achar que eu estou fazendo bruxaria e não que eu estou ensinando as pessoas anatomia, né? Até porque nem não existia anatomia na época. Uma referência para vocês aí que querem pesquisar mais, tanto aqui no YouTube ou no Google aí, o Leonardo da Vinci, né? Ele viveu um período posterior à Idade das Trevas aí que foi conhecido como o Renascimento, né? Foi um dos renascentistas, né? Tem gente que diz até que foi um Illuminati, mas aí já parte numa coisa de meio semelhante a fake news, né? Teoria da conspiração. Então, eu prefiro me ater apenas aos fatos, à ciência. Leonardo da Vinci desenvolveu muita ciência, inclusive para aprimorar os traços dele, ele passou a exumar e dissecar cadáveres, né? Que seria uma coisa que há alguns séculos passados, ou alguns aninhos passados aí na Idade das Trevas, ele seria queimado na fogueira por isso. Mas vamos para o nosso estudo de anatomia, aqui já com o Atlas aberto, né? Como eu falei para vocês, a cabeça de um adulto ela tem menos ossos do que a cabeça de uma criança. E a gente está nessa aula, não é num laboratório de anatomia, não é nem mesmo numa sala de aula, então a gente vai se ater só à formação óssea no adulto. Olha quantos ossos você está vendo aí, né? E aí você de perfil lá em cima, você tem aí o separação entre as suturas, né? Esse aqui é o osso frontal. Vou puxar um pouquinho para cá, senão eu vou pagar um King Kong aqui. Vou estar mostrando um negócio que vocês não vão estar vendo. Aqui, ó. O osso, agora sim. O osso frontal, né? Lá da caixa craniana, que envolve o cérebro, que envolve o encéfalo, né? O osso frontal. E aqui um dos ossos parentais. Né? Aqui tem um temporal aqui, tá? O occipital tá aqui, olha. Tá vendo aqui? Atrás aqui. Né? Tá vendo que as paredes dele, como eu falei lá, né? Pia mater e dura mater, são mais delgadas aqui. Aquele exemplo bizarro lá do tiro de misericórdia sendo dado aqui para execução de prisioneiros. E aí você tem também aqui a mandíbula, aqui ó, a mandíbula, né? Aqui a maxila superior, né? E tem outras peças aqui,
várias peças. Tudo escritinho aqui, galera, ó. Vou até puxar no zoom, como é um vídeo, né? Ó. Vamos chegar mais perto lá. Tudo detalhado, olha só. Errei em alguma coisa? Tem alguns ossos que eu não falei, né? Como esse osso nasal que tá aí, né? Osso lacrimal. Eu mostrei para vocês lá em 3D, lá na minha prótese, que eu tenho aqui para dar aula de anatomia. Aqui é para mostrar para vocês a separação desses ossos, que na prótese que eu uso para dar aula eu não podia separar. Estou usando o Atlas para essa função aí, de verem de forma separada, porque anatomia é isso, é separação, né, das partes. O pessoal até brinca, né? Vamos por partes, igual o Jack o Estripador, né? Uma brincadeira meio bizarra. Acho que tudo que tem a ver com ossos, com o estudo do corpo humano, assim, ganha meio que com um aspecto sombrio da morte, né? Aí, olha só, você tem aí também a parte da face, né? Vou pegar a caneta aqui para colocar, que eu acho que é melhor do que botar o meu dedo. Aqui, ó. Né? Esse aqui é o frontal, né? Os zigomáticos que estão aqui, tá vendo? Tá? Aqui são as fossas nasais. Você tem aqui, um pouquinho abaixo, aqui, ó, a mandíbula. Tá? E aí tem a separação, né, dos ossos aqui, ó, as maxilas inferiores. Não falei que na formação intrauterina, essas partes são separadas ao meio aqui, tem um mediastino aqui, passando no meio, uma linha imaginária aqui. Então, a gente, no desenvolvimento intrauterino, isso tudo aqui é partido ao meio. Não se parece muito com um ser humano, se parece meio com uma formiga, tá? Cabeça de uma formiga. Depois vai se fundindo no próprio desenvolvimento intrauterino. Aí aqui, olha, os zigomáticos estão aqui, né? O temporal, ó, o da têmpora, né? Os parentais que estão aqui. Aqui, ó, parentais aqui, né? E essa da parte aqui é a parte de baixo. Mostrei para vocês, ó, esse aqui é o forame espinhal. Naquela parte em 3D lá, com a prótese, aqui tinha o quê? Tinha uma vértebra, que é a primeira vértebra abaixo da cabeça, que era o Atlas. Agora aqui já não aparece a vértebra Atlas, aparece um forame. Por que ele é chamado de forame? Porque por ele passam tendões, e nesse caso não somente tendões. O forame espinhal, por ele passa também toda a medula espinhal, que ela é parte do sistema nervoso central. A medula espinhal, juntamente com o encéfalo, elas formam aí o sistema nervoso central, tá? Então, esse orifício aqui, abaixo da cabeça,